minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Andréa Campos. Chamei a Andréa aqui para a gente conversar um pouco sobre o calendário eleitoral. Afinal, estamos no ano de mais uma festa cívica. Bom dia, André. Bom dia, Diógenes. É um prazer estar aqui com você. Aqui a gente não vai falhar, não. A gente vai dar essas informações com certeza, né, do calendário eleitoral. O que é que está previsto? Vamos começar para o eleitor. O que é que o eleitor tem que ficar atento daqui para frente? Ele tem que ficar atento com a sua regularidade e com o serviço eleitoral. Aquelas pessoas, por exemplo, que não passaram pelo processo da revisão biométrica em seu município, devem regularizar a sua situação eleitoral até o dia 9 de maio. E como é que está essa revisão biométrica? A revisão biométrica a gente está concluindo agora, dia 27 de março, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Todo o estado? Todo o estado. Completo agora. Começou quando, André? Começou em 2009. 2009. Então, nós temos aí quase 9 anos de muita luta, Diógenes. Muito né? trabalho, muita parceria com as prefeituras. Começou por Natal, né? Não. Começou por Alexandria. Foi bem no oeste mesmo que a gente começou. Das pequenas cidades. Pequenas cidades, foi. Então, Caraúbas. passa rápido o tempo, né? Porque eu achei que essa revisão ela era mais recente. Né? Porque aqui Natal só tomou conhecimento mesmo quando a gente fez em Natal, que foi em 2013. Perfeito. Então começou em 2009 e se encerra agora. Agora em março. No final de março, Isso. Né? Então, em todo o país, como é que está essa história da revisão biométrica? A revisão biométrica, a gente tem hoje 4 estados somente com a revisão biométrica concluída. Até o final de março, que é o prazo estipulado pelo TSE. Depois de março, a gente não pode continuar com a revisão biométrica. Só depois da eleição. Só depois da eleição. Então, a gente vai estar entre os 10 estados do país em que tem o seu eleitorado revisado totalmente. Então, falta muita coisa, né, André? Porque são 27 exatamente. Eleitorados. E né? o Rio Grande do Norte, Diógenes, sai à frente disso aí, até para a gente também começar a trabalhar com o DNI, que é o Documento Nacional de Identificação. Sim. É aquele documento único, certo? Então, só pode ter esse documento único quem passar pela revisão biométrica. Então, assim, o Rio Grande do Norte está à frente com relação a esse documento que está para ser lançado pelo governo federal. Agora, para os candidatos, o que é que o candidato tem que levar em conta, prestar atenção em termos de datas? Em termos de datas, aqueles candidatos que querem concorrer a essa eleição, que ocupam um cargo como presidente da República, governo do Estado, eles têm que se se desincompatibilizar do seu cargo, não é? Para poder concorrer às próximas eleições. Esse desincompatibilizar, caro ouvinte, é se afastar do cargo que ocupa para poder está apto a ser votado nas eleições de outubro, né? Isso. Inventar essa palavra difícil, né, André? De vez em quando o camarada tropeça, né? Desincompatibilizar. Mas é se afastar do cargo. Aliás, uma decisão que há uma expectativa em torno do atual governador, que tem dito nas entrevistas que não vai renunciar, mas seria um caso. Outro caso de desincompatibilização possível é o do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Se ele decidir disputar o governo do Estado, vai se desincompatibilizar. Então são exemplos claros dessa data que tem que ser levada em conta pelos políticos que ocupam cargos públicos. Isso, e essa data é dia 7 de abril, certo? Também essa data, Diógenes, é para aquelas pessoas que querem concorrer, não estão no cargo, mas querem concorrer às eleições, então elas têm que estar afiliadas a um partido político, certo? Então, prazo de filiação. De filiação também. E desincompatibilização também. Para quem está exercendo o cargo, né? De governador e de presidente. Porque tem outros prazos de desincompatibilização que são de 3 meses, entendeu? Que depende do cargo. Magistrado, por exemplo, né? Magistrado não pode. Não pode. Não pode. Ele tem que se afastar. Ele tem que se aposentar, ainda passa um período sem poder. Mas se vale filiar. para ele esse prazo, né? De 3 meses? Não, vale para servidor público em geral. Sim. Servidor público em geral são 3 meses para ele se afastar das suas atividades. Perfeito. Quem é servidor do fisco, aí esse prazo aumenta de 4 a 6 meses, dependendo do cargo que ele queira. Tem que ver a regrinha para cada É a lei complementar função, 64, que trata do assunto. Perfeito. Então, é importante levar em conta esse dia 7 de abril. 7 de abril. Não só pela desincompatibilização, mas a filiação partidária. Isso. E na regra anterior, né, André?
era um ano antes. Um ano antes, né? Isso. Na regra nova, são 6 meses, mas se o estatuto do partido disser um prazo maior do que 6 meses, vale o que tiver no estatuto partidário. É isso aí, então tem que levar em conta todos esses detalhes para ninguém escorrer. Pesquisa eleitoral, como é que está isso aí? Pesquisa eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro, né, já está apto aquelas empresas que prestam esse serviço a registrar junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Então ninguém pode estar publicando, postando não. pesquisa se ela não tiver registrada. Tem que estar registrada, né, no tribunal e assim, incorre em sérias multas, né, em processamento também de representação, aquelas empresas que não fizerem o procedimento como devido. É interessante falar isso, eu fiz questão de citar isso, porque as pessoas acham que só devem se preocupar com pesquisa eleitoral quando está próximo à eleição. Quando está perto, Quando ocorrem as convenções, né, tal. Não. A regra já está valendo desde 1º de janeiro, como disse o André aqui agora há pouco. É preciso observar isso, porque senão pode ter complicações na justiça. Isso pode afetar as pessoas, até os profissionais da comunicação. Exatamente. E também emissoras, os políticos, né, de uma maneira geral. Então é bom, às vezes por desinformação, alguém dá, mas não pode. A regra está, a lei estabelece. Ninguém pode alegar que desconhece a lei, não é? Tem que conhecer, já que vai falar, né? Isso. Não é isso? Propaganda institucional. Quando é que nós temos aí que se preocupar com isso, hein? A propaganda institucional, ela tem também um prazo, né? 6 meses antes meses antes da eleição não pode haver aquela propaganda, né, institucional, além do que está previsto, né, no orçamento, para a gente não ter uma propaganda antecipada do cargo que está se pretendendo disputar nas eleições. Retirada de transferência de título. Eu queria que você batesse mais nessa. Tem que ter uma data, eu acho que é em maio, né? 9 de maio. 9 de maio. 9 de maio fecha o cadastro, né? Que as pessoas têm que ser atendidas até o dia 9 de maio. Então é importante dizer, Diógenes, que as pessoas não deixem para a última hora, para não gerar filas, a pessoa não ter o desconforto de ficar horas na fila, até porque o tribunal não pretende ficar até altas horas da noite, como em anos anteriores a gente ficou. Não é? A gente pretende, a partir de agora, regular isso aí. Se o horário do expediente termina às 14 horas no interior do estado e aqui na capital também, então vai ser até às 14 horas. É como a Receita Federal. A Receita Federal diz que se a gente não entregar até o dia 30 de abril, se não me engano, é essa data, até às 23 horas e 59 minutos, a gente vai incorrer nas sanções. Não é isso? Exatamente. Então, por que a gente vai ter que ficar até a madrugada, como teve na eleição passada, né, no ano que teve a eleição passada? O servidor ficou até 3, 4 horas da manhã atendendo o eleitor. Então, assim, foram eleitores que não se programaram, a gente tem o ano todinho para isso, e é necessário que ele esteja regular, então que ele se programe para isso. É bom lembrar, um eleitor que não está em dia com a justiça eleitoral, ele tem uma série de sanções, né? Tem sim, tem sim. Quais são as principais? A principal delas que eu acho é com relação ao CPF. O CPF ele é suspenso. Nossa base de dados ela é ligada com a Receita Federal. Cruza são cruzados, com a Receita Federal, com a base de dados do governo federal, ou seja, quem tem benefícios como Bolsa Família é suspenso, né? Pessoas que precisam tirar o passaporte ou renovar também não podem, até regularizar sua situação. Não pode assumir um cargo público. Assumir cargo público, se matricular em universidades, contrair empréstimo bancário. Enfim, então, fica um cidadão pela metade. Né? Assim, porque a gente tem a ideia de que o título é somente para votar. Quando, na realidade, ele tem muitas outras utilidades. É o símbolo da cidadania de qualquer pessoa. Né? Então, quer dizer, a sua condição de cidadão ela é representada pelo título de eleitor. E não é só um direito, é um dever. Né? Dever, exatamente. Constitucional. Eu queria também, em relação aos partidos, a eleição desse ano vai ser curtinha, né? 45 dias. Isso. Porque o processo eleitoral, desde a eleição passada, que foi diminuído o período, são 45 dias. Eu digo isso porque eu ainda sou do tempo de 3 meses de campanha. Lembra? Também. Ali acho que na década de 80 você tinha. Não, até bem pouco tempo, eram 3 meses aí depois mesmo. Diminuiu para pouco mais de 2 meses e agora 45 dias. Né? Eleição curta. As convenções, até por conta dessa mudança, as convenções que eram em junho passaram a julho. Né? É do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Esse é o prazo que os partidos têm para se reunirem, né, e escolherem os candidatos
para eleição e também para coligação, para se coligarem. Então, esse é o prazo definido pelo calendário. Propaganda eleitoral, 16 de agosto, né? 16 de agosto. Dia 15 de agosto é a data máxima para o registro da candidatura. Então, 16 de agosto, que é o primeiro dia, né, após o registro, os candidatos já podem fazer suas propagandas. Horário eleitoral começa no mês de agosto também, no dia 31 de agosto, isso, né? E vai até o dia 4 de outubro. Período reduzido aí de 45 para 35 dias, né? É o que está previsto aí nessa regra nova. A intenção é a redução de custos, né, de campanha. Exatamente. Prestação de contas. Prestação de contas, os candidatos têm 30 dias após a eleição, né, para prestarem contas à Justiça Eleitoral. Aquela história de que durante a campanha faz uma prestação, depois uma segunda e depois a última. Isso acabou, agora é só uma? Não, continua. Aquela prestação de contas parcial, ela continua. Não mudou a regra, não, com relação a isso. Acabou aquele tempo de fazer prestação de conta em pedaço de papel de pano, agora é no sistema, né? Tem sistema próprio, né, para fazer a prestação de contas. Cruzamento de dados com receita, com tudo, né? Exatamente, porque quem doou para um candidato, ele tem que colocar na sua declaração de rendas que houve a doação. É isso aí. Você já falou dos agentes públicos que 3 meses antes das eleições precisam, né, se afastar de suas funções para concorrer, né? Voto em trânsito. Fala muito em voto em trânsito, né? Voto em trânsito é aquela justificativa que você faz, né? Ninguém vota em trânsito, né? Tem um voto em trânsito que é para presidente da República. Sim, quem mora... Mas aqui no Brasil ou só fora? Aqui no Brasil. No Brasil e quem está no exterior também, que está com título válido. Mas somente para presidente da República. Pois é, eu achava que só quem morava fora votava para presidente da República. Aí assim, é o voto em trânsito. Mas não sabia que no Brasil... Tem. A gente teve na eleição passada para presidente da República, somente para esse cargo. Eu acho que, se não foi a primeira, foi a segunda vez, Diógenes. E assim, é importante que o calendário ele traz um prazo em que o eleitor ele vai dizer para a Justiça Eleitoral que naquela data da eleição ele vai estar em tal município. Tipo caminhoneiro, né? Ele sabe que naquela data ele não vai estar na sua cidade, mas vai estar, por exemplo, em São Paulo. Mas ele tem que se antecipar. Tem que se antecipar. Ele não pode chegar no dia da eleição lá e apresentar o título e votar. No dia da eleição é só para justificar, quando está fora do domicílio. Exatamente, né? Exatamente. Mas para registrar o voto, ele tem que, antes disso, informar. E assim, se por algum motivo ele não viajou e quiser votar na sua sessão eleitoral, ele não vai poder. Você vê, né? Eu sou repórter político há mais de 30 anos e acompanho eleições e tal. Já fiz todo tipo de cobertura em eleição, mas eu não sabia que podia votar para presidente da República em trânsito. No Brasil, né? Sabia que podia votar lá fora, nas embaixadas, nos consulados e tal, mas tem que avisar antes. Tem que avisar antes. Então tem o voto em trânsito e tem também o registro, né? De uma maneira geral, as regras são as mesmas da eleição da municipais, né? Em regra geral, sim. Praticamente se repetem, né? As mesmas destacaria regras. Assim, que mudou? Assim, tem havido muita mudança, Deus, com relação à propaganda eleitoral. Agora mesmo está havendo um evento em Curitiba falando sobre fake news. Então, assim, a política na internet, ela ganhou um volume muito grande, né? Uma dimensão muito grande. Então, a Justiça Eleitoral está preocupada com isso e está capacitando os seus magistrados para combater essa prática. E a notícia falsa, e às vezes a pessoa, isso é coisa de internet, essas mentiras, essas coisas e tal, mas influenciou na eleição dos Estados Unidos, com né? certeza. E pode ter também impacto da eleição aqui. Então, mas tem fiscal para tomar conta dessa eleição no país inteiro, num país como o nosso, que é tido como continental? É o seguinte, cada zona eleitoral tem um juiz responsável pelo poder de polícia da propaganda eleitoral. Mas ele é muito sobrecarregado, né? Na campanha, é sobrecarregado. Tem a equipe da zona eleitoral que vai estar assessorando ele. E, assim, vai ser feito o possível, né? Então, assim, cada partido, ele fiscaliza o outro, né? O seu adversário. Então, a gente conta com a colaboração também da comunidade em geral. Nas eleições passadas aconteceu muito isso. Eu sei que há ainda uma discussão em torno do tema, mas como é que o camarada que estiver fazendo e postando fake news, mentiras,
notícias falsas. Qual é a penalidade para eles? Você sabe dizer? Vocês já definiram isso? Não? Não, a gente não teve nenhum julgamento a respeito né, desse problema, né, desse fato. Mas eu acredito que a norma que trata da propaganda eleitoral, ela vai trazer, sim, com certeza, as penalidades. Saber se o cara vai ser multado, se ele vai ser preso, se ele vai, enfim, ser banido da internet. São coisas que... Essa coisa ainda está muito vaga. Tá muito vaga. Com relação a processos de eleição, as penalidades nunca recorrem à multa, a não ser crime no dia da eleição. A multa não, a prisão, a não ser no dia da eleição. Incorre mais em multa eleitoral. É isso aí. A Justiça Eleitoral terá até o dia 17 de setembro para julgar todos os pedidos de registro de candidaturas. Né? Isso. Então, e, aliás, esse é um tema... no plano nacional, hoje mexe com a cabeça de muita gente por conta do caso do ex-presidente Lula da Silva, né? Então é uma data importante, 17 de setembro. Há uma promessa do atual presidente do TSE, ministro Luiz Fux, de fazer essa análise de forma mais rápida possível, célere, para que... Como é que tem sido a análise desse tipo de coisa aqui no TRE, no âmbito regional? No âmbito regional, em regra, nós obedecemos ao prazo estabelecido pelo TSE. Ocorre que a gente termina dia 17 de setembro, né, como é o caso agora do calendário, e esse processo ele sobe em grau de recurso para o TSE. Então, é o país inteiro mandando recursos para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele não tem como atender, né, a toda essa demanda no prazo que ele próprio estabeleceu. Né? Então, ocorre que, às vezes, a gente tem a eleição, mas aquele candidato ele está concorrendo sub júdice. Então, assim, às vezes, 2, 3 meses depois de ele estar no cargo, aí vem a decisão do TSE cassando. Então, isso gera realmente um transtorno para a população. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica muito grande também. É isso aí. Mas é por conta do número de processos. Eleição, primeiro turno, 4 de outubro, né? Dia 7. Aliás, dia 7 de outubro, né? 7 de outubro. E o segundo turno ainda no mês de outubro, no último domingo, né? Qual é a data de outubro? Deixa eu ver aqui. Só para dar a data aqui. A data certa aqui para o nosso ouvinte. É dia 28. Dia 28. Então, dia 7 é o primeiro turno, domingo, dia 7, e dia 28 de outubro, o segundo turno da eleição. Tá? Eu queria agradecer a presença de Andréa Campos, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. André, com certeza, será convocada aqui mais vezes para retratar de assuntos mais específicos, né? E sobre a parte mais de organização da eleição, de urna eletrônica. Vai ter voto impresso aqui no Rio Grande do Norte? Não? Porque tem uma lei estabelecendo Tem uma lei estabelecendo. Né? O TSE ontem, Diógenes, ele aprovou a resolução que estabelece o voto eletrônico em todo o país, né? Voto impresso. Voto impresso em todo o país. Então, assim, é uma coisa que está vindo realmente. A gente não vai ter todas as sessões eleitorais com o voto impresso, até porque o custo disso é altíssimo. Não é um retrocesso, não, André? Isso? Qual é a sua A minha opinião, sim, como servidor da Justiça Eleitoral e que confio plenamente na urna eletrônica, certo? O voto impresso, ele é um custo a mais para a nação em termos de equipamentos. Eu também acho que é um passo atrás, né? Mas quem decide isso é o povo de Brasília. Quem somos nós? A população em geral está querendo muito que venha o voto impresso, né? Mas é porque diz que garante mais legitimidade e tudo mais. Mas não esquece que em tempos do voto, quando era impresso naquela chapa, né, que a gente votava, também, né? Era o que mais tinha, Diógenes, era fraude. Verdade. Era o que mais tinha. Então, assim, o voto na urna eletrônica, os sistemas da Justiça Eleitoral, eles passam por vistorias, inclusive de partidos políticos, inclusive de pessoas que são da área tecnológica, audiências públicas. No dia da eleição, nós temos a auditoria da votação paralela, em que os próprios partidos eles preenchem uma cédula e lá os servidores, tanto da Justiça Eleitoral como requisitados, como pessoas que são convocadas pelo juiz eleitoral, eles digitam esses números nas urnas eletrônicas e no final há o batimento. Então, nunca houve nada. Confio plenamente. Conversamos com Andréa Campos, diretora-geral do TRE. Obrigado, Andréa. A todos um bom final de semana. Quem quiser rever essa entrevista, acesse o portal No Minuto. Tem lá a janelinha lá, o vídeo. Obrigado pela audiência ontem, na live No Minuto, com Alexandre Cavalcante. Semana que vem tem mais live No Minuto, hein? A todos um bom final de semana.
Eu volto segunda com o Jornal 96.